Pessoal, acho que vocês devem estar me escutando. Espero que sim. E mais uma monitoria, a gente tá dando mais EAD, né? Por conta de fato da questão de que presencial a gente não tem encontrado hora. E esse assunto de hoje é justamente a gente vai trabalhar sobre o campo gravitacional, né, o centroide. Esse assunto eu acho interessante a gente ter uma introdução basicamente do que é, porque esse assunto em específico vocês vão ver em todas as matérias de estruturas daqui para frente: mecânica dos sólidos 1, teoria 1, mecânica dos sólidos 2, mecânica 3 e as outras que são profissionalizantes. Então é bem interessante a gente entender. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, esse cubinho aqui, certo? Esse cubinho aqui. E nela existem forças aplicadas. Só que o que acontece? Não existe no dia a dia uma força que é aplicada resultante assim. Não, normalmente ela sempre vai ser distribuída e não resultante. Só que basicamente a gente representa uma forma para trabalhar de forma mais fácil uma resultante dessa força, uma força aplicada, para que dessa forma a gente consiga de fato trabalhar com mais facilidade. Então, basicamente, é bom a gente entender que não existe uma força aplicada específica que seja só apenas uma setinha dentro de um corpo, aplicada a um corpo. Sempre vai ser forças distribuídas. Mas aí a gente vai, nessas forças distribuídas, encontrar resultante uma forma de representar essas forças para trabalhar de forma mais prática. Então, o centro da gravidade, ou o que a gente chama de baricentro, é um corpo e a posição pode ser considerada a aplicação da força gravitária resultante equivalente de todo o corpo. Então, é basicamente o que eu falei. É apenas uma representação que a gente criou para, de forma mais simples, a gente poder trabalhar com essas forças. Mas, no dia a dia, praticamente nenhuma viga, nenhum pórtico, sabe, nenhuma estrutura, a gente não tem uma força aplicada resultante, uma força aplicada, não, é sempre distribuída e a gente só representa essa força para que de uma forma mais fácil a gente consiga trabalhar ela. Então, vocês observam que é um assunto que a gente trabalha um pouquinho integral, e na segunda parte eu vou resolver uma questão em que a gente trabalha a integral em si, mas para a gente encontrar essa força aplicada no baricentro, né, representado em um corpo, porque assim, quando a gente tem um triângulo, tem até aqui, forma a superfície. É bem mais simples. A gente já tem onde encontrar o baricentro dele, como é que a gente encontra a área, também para um círculo, para um semicírculo, para um arco. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma coisa feia dessa aqui, ó, como é que a gente faz? Quando a gente tem essa situação aqui. Aí é que pega, porque de fato é muito mais, um pouquinho mais chato, pelo simples fato de que é uma superfície plana, mas ainda assim irregular, não tem uma forma específica, não é um triângulo, não é um semicírculo. Então, para isso a gente usa as nossas artimanhas de cálculo, né? Não foi à toa que a gente pagou o cálculo 1, 2, 3, 4. É justamente para... Você deve estar pagando 3, na verdade. Mas aí vocês veem um pouquinho do cálculo 2, que é usando essas integrais para encontrar esse baricentro quando a gente tem esse tipo de situação. Basicamente é isso. E aí mais pra frente a gente vai resolver outras questões, mas só dando uma contextualizada mesmo no assunto. E é muito importante vocês, e é um conselho mesmo, não aprender apenas a disciplina por aprender, tipo, só apenas o cálculo, principalmente para a galera de civil, porque basicamente vocês vão ver isso durante o resto do curso, e é muito importante para a área de engenharia civil. Então, por favor, tentem entender o contexto, o conceito por trás, porque é a base da resistência de materiais, é a base da disciplina de estruturas em si. Então, eu trouxe uma questão aqui, uma questãozinha,
Basicamente ele fala assim: uma estrutura em arco treliçado. Aqui, não sei se vocês lembram, mas treliças são justamente triângulos. E até uma curiosidade sobre treliças é que o momento da treliça ele é igual a zero. Só assim um conceito mesmo. E aqui são arcos, né? E aqui a gente tem uma estruturazinha para galera de civil, um arco treliçado. E ele tem os seus suporte articulado nos arcos, né? Que são essas estruturazinhas aqui, que é a nossa estrutura que acontece praticamente tudo que segura aquele arco. Então, sobre os roletes, em B, num plano de 30 graus a horizontal, tá aqui, ele chama isso daqui de roletes. Em teoria 1, para quem é de civil, vai aprender mais sobre esses carinhas. E o vão de A a B mede 20 metros. O próprio peso da estrutura é de 100 kN e a força resultante dos ventos é de 20 kN. E situa-se a cada 4 metros acima de A, horizontalmente da direita para a esquerda. Determine as relações dos suportes de A e B. Determine as relações de suporte de A e B. Basicamente ele está falando assim, ó. Seguinte, galera. A gente tem aqui o vão, que é de 20 metros. Tem o peso da estrutura, que é de 100 kN, ou seja, esse cara aqui, esse arcozinho, o peso dele por si só é 100 kN. 100 kN. E a força resultante dos ventos é de 20 Newton. Ou seja, tem um ventinho aqui que está causando uma forcinha de 20. Beleza. E situa-se a 4 metros acima de A. Então, tem um carinha aqui e tá a 4 metros. Da direita para a esquerda. Determina as reações dos suportes de A e B. Quem são essas reações de A e B? O que está acontecendo? Quais são as forças? O que está atuando? Então, basicamente, a gente usa um pouquinho a disciplina por si só. Ela vai puxando o assunto da B1, da B1.1.2, para você resolver essas situações. É um problema bem mais simples, porque a gente não vê, tipo, por si só, um novo assunto. Mas, basicamente, a gente só dá uma relembrada nos primeiros assuntos e entende um pouquinho essa questão do peso. Então, basicamente, a gente tem o nosso diagrama do corpo livre aqui. Diagrama do corpo livre, em que a gente tem esse arco, tem o peso dele aqui no baricentro, que é de 100 kN, que é o peso da estrutura em si, e temos reações tanto no ponto A, quanto no ponto B. Então, uma reação de B em Y, uma reação de B em X, reação de B em Y, novo, reação de B em X. E a gente desenha nosso diagrama do corpo livre. Inclusive, acho que você já deve ter falado que ele cobra, acho que um ponto só pelo fato de, um pontinho, 75 décimos, pelo fato de você desenhar o diagrama. Então, pelo amor de Deus, não esqueçam de desenhar. E aqui a gente tá no meio, né? Essa força, baricentro. Isso é um detalhe. A própria questão já apontou quem é nosso baricentro, onde é que essa força fica aplicada, que é justamente no meio. Foi algo que a questão, então observem bem os desenhos. Beleza. Então a gente tem aqui a situação. Deixa eu só diminuir o zoom. Pronto. E aqui, como a gente quer saber em relação desse B, se daqui pra cá tem 30, daqui pra cá tem quanto? 60, né? Que tem que ter 90. Então, tem 60 grauzinhos aqui. Beleza, observamos 60 graus. Então, a gente vai fazer o que a gente sempre faz, que é
a soma das nossas reações. Então, a força em X é RB vezes cosseno de 60 menos RAX menos 20 graus, que é 20 kN, que é a nossa ação do vento. E aqui em RY a gente tem RB, né, a força de B, de seno de 60 graus, mais o RAY menos 100 graus, 100 kN, meu Deus, tô falando tanto graus, mais 100 kN, que é justamente a nossa força que está acontecendo aqui no baricentro, que é o peso da própria estrutura. E aí a gente faz as relações no momento em B, em relação a B. Então a gente encontrando esse momento, que no caso é 100, lembrando que o momento é para cá. E aí eu aconselho para quem tem dificuldade de ver essas relações, tipo, qual considero negativo ou positivo. Vejam lá um vídeo sobre regra da mão direita, porque é outra coisa que você vai usar para o resto do curso. Então é importante saber, que às vezes a pessoa se passa nisso. Então 100 vezes 10, que é a distância, né, em relação a B. Aqui a distância. Vezes menos RAY vezes 20, que também é essa distância aqui, do ponto B ao ponto A, menos 20, que é o raio, que é a ação do vento, na verdade, vezes 4 metrinhos, que é a distância, como ela está aqui horizontalmente, em relação a B. A gente encontra um sisteminha, encontra essas reações e os valorizinhos dela, que no caso é essa daqui. Basicamente é isso, é uma questão simples para entender. Eu sei que às vezes vocês ficam querendo questões, vamos pegar questões mais cabulosas, mas é importante entender os conceitos por trás e de forma mais simplificada mesmo para fixação, para depois a gente pegar as questões que vai ter integral. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, mas qualquer dúvida podem falar comigo. E outra coisa, eu sinto que uma das dificuldades de você é justamente ver esses ângulozinhos. Então, tentem treinar, tipo, qual seria essa reação dessa força, né? Porque a força está basicamente aqui em B, apontada. Então, a gente teria que achar tanto em X quanto em Y. Talvez vocês ficarem tentados em considerar 30 graus, mas a realidade é que a gente considera 60, porque é justamente meio que essa distância aqui, ó, entre a horizontal. Não sei se vocês percebem. Então seria justamente 30 e 30, 60 graus. Seria feito aqui, ó, 60. Então tentem perceber essas sites de ângulozinhos, essa parte trigonométrica, porque é importante para não se perder nessas questões, tá?